Amados, já com o coração aquecido, preparados, motivados pelos louvores que entoamos ao Senhor, louvores que falam do reino do Senhor soberano sobre as nações, que falam do louvor e da adoração que Deus encontrará até mesmo nos confins da terra, porque no último dia os reis de todos os povos apresentarão diante dele as glórias das nações. Nós vamos agora ouvir a palavra da profecia do Senhor, registrada em Malaquias, capítulo 1, do versículo 6 até o 14. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, se você tiver um exemplar dela aí com você. E, caso contrário, preste bastante atenção também. Nós vamos ler então Malaquias, capítulo 1, do 6º versículo até o 14. Como nós estamos começando o ano agora, voltando das férias, das festas, escolhemos um texto bem suave, um texto com bem água com açúcar, né? Vamos ler o texto. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome? Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, nesta noite. Porque dura é a palavra que o Senhor nos trouxe. Todavia, Pai, que ela não seja para a nossa condenação, mas para a nossa salvação. Que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, nos desperte de tudo aquilo, Senhor Deus, que não temos cumprido com relação ao preceito que o Senhor mesmo nos dá para com Teu santo culto, para com a Tua adoração. Dispõe, Senhor Deus, o nosso coração para entregar o melhor ao Senhor. E abre nesse momento os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra e a voz do Teu Santo Espírito,
em nome de Jesus. Amém. Algumas notícias das últimas semanas, especialmente da última, nos deixaram assim bastante desanimados. A gente tem visto um ataque cultural muito forte contra o cristianismo, né? Através de vídeos, de seriados que são publicados, e teve um deles aí que a justiça deferiu, e etc. Coisa que não aconteceria, não seria nem cogitado, se fosse com relação, né, por exemplo, a práticas enfim, opções aí completamente contrárias à natureza de Deus. Mas se tratando do cristianismo, isso certamente é algo de pouca importância na nossa sociedade, na nossa cultura, e vem ao nosso coração o seguinte pensamento: será que Deus esqueceu da sua palavra? Deus esqueceu do seu evangelho? Deus esqueceu da sua igreja? Por que Deus não está tomando conta daquilo que é dele? Isso pode produzir uma apatia em nossos corações, um certo desânimo. Não precisa responder, mas pense: quantos aqui são filhos de crentes? Quantos aqui começaram a frequentar a igreja quando eram pequenininhos? Quantos estão aqui há anos, mesmo tendo vindo depois? E ao olhar o seu progresso espiritual, fala: bom, eu não cresci quase nada. Continuo chegando na igreja, sentando no banco, esquentando, né, esse banco confortável de veludo, e depois indo embora, digamos assim, para aquilo que vai colocar o pão dentro da minha casa. Quantos aqui são membros da igreja, porém sem nenhum entusiasmo com a sua vida devocional, com a leitura particular das Escrituras, com a oração, ou até mesmo com os cultos e as pregações que são realizadas no culto? Quando foi que deixamos de contribuir com generosidade? Quando deixamos de ter prazer no serviço e no tempo que gastamos na obra de Deus? Quando foi que a expectativa do reino de Deus, que prevalecerá e que prevalece sobre as nações, se tornou para nós apenas um ritual maçante e mecânico? Quando foi que a esperança foi substituída pelo pragmatismo dos prazeres mundanos, o famoso aqui e agora? Malaquias é um texto que foi provavelmente escrito por um profeta chamado Malaquias, embora alguns acham que talvez seja um pseudônimo, porque o nome Malaquias significa meu mensageiro, né? Meu mensageiro. Então, por ser um nome assim um tanto genérico, há uma certa dúvida, mas há muitos outros profetas com essa mesma questão na Bíblia, o que não nos deve causar assim grandes dúvidas a respeito da sua existência. O fato é que ele profetizou no período pós-exílico, ou seja, depois que Judá retornou do cativeiro de 70 anos na Babilônia. E depois também de que o templo havia sido reconstruído. Então, aquela grande expectativa de Neemias e Esdras, do governante Zorobabel, do sacerdote Josué, de reconstruírem o templo, isso já havia sido concretizado. O problema é que já tinha passado um tempo que o templo fora reconstruído. O próprio Josué, o próprio Zorobabel já eram mortos, e nada de extraordinário havia acontecido que indicasse que a presença de Deus tinha voltado para encher o templo de glória. De certa forma, aquele provérbio que os antigos moradores de Jerusalém proferiram durante a reconstrução, de que quem viu o primeiro templo, agora o que era aquilo, né, comparado ao primeiro? Então parece que aquele provérbio estava, digamos assim, agora frutificando os seus frutos podres no coração das pessoas, porque agora o que estava acontecendo é que as cerimônias religiosas haviam se tornado apenas uma rotina no Templo de Jerusalém.
Eles estavam, sim, cumprindo com os deveres, porém sem nenhum entusiasmo. E o pior não é a falta de entusiasmo, não era a falta de entusiasmo, é que, de fato, eles estavam considerando aquilo algo banal, algo meramente mecânico, algo que poderia ser reinventado, relativizado, enfim, colocado em segundo plano. Era apenas mais um dever, muito mais cívico do que religioso, a cumprir. Onde estava o Deus dos seus pais? Era possivelmente uma pergunta que estava na mente daquele povo. Importava mesmo servir a Deus ou não? Gerações estavam se passando sem receberem as promessas, e muitos estavam perdendo a fé. Este é um diagnóstico muito atual. É um diagnóstico que cabe direitinho na nossa geração. Malaquias, então, profetiza da parte do Senhor. E o livro, se você tiver, eu recomendo que você faça isso, que você leia ele inteiro na sua casa. Eu lhe advirto que você gastará algo em torno de 5 minutos, se ler com atenção. Espero não ser muito para você. É uma brincadeira, lógico. Você vai notar que o livro de Malaquias, ele é escrito numa linguagem judicial. É mais ou menos como se fosse uma ata, um registro de um tribunal. No registro de um tribunal está a acusação, está a defesa e também é prolatada a sentença. Qual a primeira palavra que aparece no livro de Malaquias? Sentença, pronunciada pelo Senhor contra Israel. A palavra traduzida por sentença significa também coisa dura. Coisa dura. Ou seja, não seria uma mensagem fácil. Me desculpa se eu gerei essa expectativa quando eu disse que na volta do fim do ano a gente ia ter algo bastante digerível. Na verdade, o profeta está apenas apresentando uma sentença que o próprio Deus estava entregando. Não ao povo em geral, mas como você também notará em várias partes da passagem, é aos sacerdotes. Nós lemos aqui o versículo 6, que diz assim: ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Era contra os líderes, em primeiro lugar, porque o povo, ele se deixa conduzir pelos seus líderes, isso é natural. Dificilmente um departamento numa empresa, dificilmente até mesmo uma família, ou até mesmo a igreja em geral, vai se sobressair aos seus líderes. Então, com certeza, era maior o agravo sobre aqueles que estavam na liderança da nação. E, finalizando essa introdução, o que nós vemos a respeito desse livro é que eles estavam num período de espera, eles estavam num período de silêncio. Deus não estava falando com eles. E assim como acontece conosco hoje, que vemos o nome de Deus sendo desprezado, e esperamos algo a mais, esperamos, há movimentos até que buscam, até mesmo por meios completamente estranhos à Bíblia, ver sinais e milagres se realizarem onde Deus não os ordenou, para que alguma coisa aconteça, para que, enfim, a gente possa sair deste silêncio, ou deste aparente silêncio da parte de Deus. E o fato é que nos períodos de silêncio, nos períodos de espera da nossa história, é que nós somos mais tentados a abandonar, ou até mesmo a dar um significado subjetivo, distorcido, adequado ao nosso querer e às nossas opiniões a respeito de Deus, ou do Deus dos nossos pais. Nós somos pressionados a cuidar das nossas coisas seculares, do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa carreira. E a nossa fé vai se desgastando, pouco a pouco, convertendo-se em cinismo e hipocrisia. É uma religião para os homens verem, não para Deus, porque Deus conhece o coração. Por fim, nós temos um culto mecânico, talvez muito bonito, mas mecânico, desprovido de contato com o Deus vivo.
O texto que nós lemos nos mostra que mesmo em tempos de espera e silêncio, Deus continua o mesmo. E Ele tem propósitos específicos para cada época, até mesmo na época da espera, até mesmo na época do silêncio, Deus tem um propósito e nós não podemos ignorá-lo. Portanto, baseado no texto, nós veremos 3 princípios fundamentais, no qual Malaquias exortou o povo de Judá sobre a urgência de resgatarem uma adoração viva e verdadeira a Deus. Portanto, esse é o nosso tema, resgatando a verdadeira adoração. No versículo 6 ao versículo 8, nós vemos o primeiro princípio. Deus é digno das primícias. O cenário aqui é que os sacerdotes estavam oferecendo a Deus ofertas desprezíveis. O que eram essas ofertas desprezíveis? O culto do Antigo Testamento, os irmãos, acredito que estejam familiarizados, que eram símbolos, eram rituais bastante estranhos para nós, até de mau gosto, num certo sentido, mas eles eram simbólicos, eram basicamente sacrifícios de animais. Acontece que a maneira como esses sacrifícios ou ofertas deveriam ser apresentados estavam prescritos na lei de Moisés, com detalhes. Por isso, quando nós lemos o livro do Levítico, ou Números, vemos ali uma série de leis que parecem totalmente fora do nosso contexto e são pesadas para nós. Quando a gente lembra que eles estão apontando para detalhes da obra redentora de Cristo, a gente lê com mais empolgação. Basicamente, aquelas ofertas tinham que ser ofertas puras, tinham que ser ofertas perfeitas. Os animais não poderiam ter defeitos, eles tinham que custar caro a quem os ofertou. Eu me recordo imediatamente de uma passagem, uma das últimas da vida de Davi, quando ele desobedece a Deus, promovendo um censo, e Deus então oferece para ele 3 opções de castigo. Ele escolhe então que por 3 dias Jerusalém fosse atacada por uma praga, e ele vai então no 3º dia oferecer sacrifícios a Deus. E o profeta Natã indica para ele um lugar, que era a eira de Ornã, ou de Araúna. E nesta eira, um local espaçoso, uma espécie de terraço, onde era colocado o trigo para secar. Se fosse no Brasil era café, mas lá era trigo. Davi então vai até o dono da propriedade e diz: eu quero comprar essa propriedade para oferecer um sacrifício ao Senhor. E Araúna diz para Davi: não somente eu te dou a propriedade, mas também te dou os bois você pode pegar os carros de bois e fazer deles a madeira para queimar as ofertas. E Davi responde da seguinte forma: por acaso eu vou oferecer ao Senhor algo que não me custe nada? E então não aceitou, comprou com alto custo aquela propriedade e aqueles bois. E voltando à passagem, o que nós vemos é que os sacerdotes, por já estarem então entediados com aquele culto, sem verem resultados visíveis que os animassem em seu coração, eles começaram a fazer de qualquer jeito, tendo algum tipo de lucro, Ou seja, eles ficavam com os animais bons para si, os animais que tinham valor comercial, e ofereciam para Deus o animal coxo, manco, aleijado, cego, que havia sido dilacerado por feras no campo. Era isso que eles apresentavam ao Senhor, a sobra, ou algo que não lhes custaria, era um prejuízo já realizado. Então, era isso que eles ofereciam ao Senhor. E Deus está dizendo aqui, no versículo 6, que eles não estavam desprezando o culto, eles estavam desprezando o nome do Senhor. O nome do Senhor é que estava sendo desprezado. Interessante que essa linguagem de ata jurídica, ela apresenta uma espécie de diálogo em que são feitas as acusações e as defesas. Então, o sacerdote pergunta
em que desprezamos o teu nome? Por que eu estou sendo acusado disso? E Deus então responde: porque vocês oferecem pão imundo sobre o meu altar. Vocês estão sendo acusados não apenas de algo que vocês praticam, mas de algo que vocês pensam. Porque no coração de vocês, vocês têm pensado o seguinte: a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, o que eu ofereço a Deus não tem importância, o culto de Deus, o culto a Deus não tem importância para mim. Não é algo de valor. Se eu pesar todas as categorias da minha vida, o que eu reservo à adoração é algo secundário, é algo que pode ser dispensado, por isso, desprezível. Outras coisas são mais importantes, como por exemplo o lucro que eles teriam vendendo ou comendo aqueles animais. Mas Deus usa um argumento tirado do bom senso. Fala para eles: vem cá, se vocês pegassem esse presente que vocês me dão, e ao invés disso dessem para o governador da cidade de vocês, o que ele pensaria de vocês? Vocês não são capazes de dar um presente assim, né, um presente de grego, como se diz, nem para um governador humano, mas para o rei de toda a terra. É isso que vocês estão fazendo. Será que é porque vocês acham que eu não estou vendo? Será que é porque vocês duvidam que eu de fato exista? E aí nós chegamos num tema muito comum para os dias de hoje: o ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? É o comportamento daquela pessoa que professa crer em Deus, que pode até mesmo frequentar uma igreja, mas vive como se Deus não existisse. Não tem temor a Deus nas suas decisões, nas suas prioridades, naquilo que diz, como se comporta, e principalmente naquilo que ele dedica a Deus. Adoração, meu irmão, é preciso que você saiba disso. Não é apenas um item da vida do cristão, é a coisa mais importante para a qual o cristão foi chamado. Muitas vezes as pessoas perguntam: pastor, qual é a missão da igreja? Alguém muito piedosamente vai falar: pastor, a missão da igreja é fazer missões, né? É pregar o evangelho a todas as nações. Não é. Não é. A missão primordial da igreja é adorar a Deus. E pelo fato de adorar a Deus ser a coisa mais importante, é que eu me animo a convidar mais e mais pessoas a fazerem o mesmo. Logo, a missão está associada à adoração, mas a adoração em primeiro lugar. Temos realmente, é uma outra pergunta interessante de ser feita: temos algo perfeito ou inédito para oferecer a Deus? Essa pergunta surge da seguinte questão: bom, culto é uma coisa muito chata, as pessoas hoje já não estão querendo mais ir para a igreja, esse negócio de falar de pecado, de falar de arrependimento, de falar de redenção, de remissão, está fora de moda. Vamos tentar aqui então uma coisa que se comunique, né, de uma forma a atingir o coração das pessoas, algo que seja mais popular. Lá no livro de Gênesis, capítulo 4, um dos primeiros habitantes da terra resolveu inovar na maneira de adorar a Deus. Ele pensou em algo que pudesse agradá-lo da forma visual mais impactante possível, talvez algo bonito, colorido, com sabor, com cheiro bom, diferente daquele sacrifício de animais que fedia, que era desagradável, que era de mau gosto. Deus rejeitou a oferta de Caim. Nós devemos perguntar para nós mesmos o seguinte: será que nós temos algo para oferecer a Deus que Ele já não possua? Será que você acha que tem algo realmente que possa surpreender a Deus? Uma inovação? Uma maneira diferente de dizer as coisas que já não tenha sido dita? Novas interpretações à luz
à luz da filosofia pós-moderna, que falem a esse homem perdido, não, você não tem. E digo mais, será que você tem algo perfeito para oferecer a Deus? Você acha mesmo que tem algo que você vai dar para Deus, e então Deus vai falar, agora sim nós estamos quites, porque isso aí que você fez, olha, isso aí paga todos os seus pecados. Isso simplesmente não existe. Nós somos como imundo, e a nossa justiça é como o trapo da imundícia, diz a palavra de Deus. Nós não temos nada para oferecer a Deus. Deus, portanto, nos convida para adorá-lo. Não é baseado naquilo que temos para oferecê-lo, mas Ele prescreve qual adoração devemos oferecer, porque Ele tem um propósito nessa adoração. As ofertas perfeitas do Antigo Testamento, elas apontavam para o único sacrifício perfeito e definitivo, que pode de fato remover pecados, o sacrifício de Cristo. É por isso que isso sempre foi tão caro para Deus, e Deus nunca abriu mão da adoração que Ele prescreveu na sua palavra. É por isso que Ele é que põe o padrão pelo qual deve ser adorado. E esse padrão é a primícia. É o primeiro fruto da terra. É a coisa mais importante que você tem. Ou, por assim dizer, tudo. Tudo. Qual é a oferta que o adorador oferece a Deus? Ele completo. Nada menos do que isso. O segundo princípio que nós encontramos nessa passagem está a partir do versículo 9, que diz o seguinte: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa expressão, ela é fundamental para a gente entender o que o texto está dizendo. Aceitará Ele a vossa pessoa? A questão aqui é que Deus não estava assim, se sentindo desagradável com um presente que Ele não gostou. Tipo você no amigo secreto no final do ano. Você deu um presente caro para uma pessoa e a pessoa te deu em troca um que não valia nem metade. Aí você ficou aborrecido com aquele presente. Na verdade, Deus não está falando aqui especificamente disso. O que Ele está dizendo é que a atitude daquela pessoa, que era uma atitude que vinha à tona a partir do seu próprio coração, portanto, a atitude do coração, denunciavam ser ela uma pessoa inaceitável para Deus. Era na pessoa que Deus estava preocupado. Era a pessoa, o adorador, que Deus aceitaria ou rejeitaria. Adoração, portanto, diz respeito não a objetos, não a rituais, não enfim, como é que fala? É um termo que me fugiu à mente aqui, mas são simbolismos proféticos que hoje estão muito em moda em várias igrejas, né? Ou campanhas, esse tipo de coisa. Não é no seu esforço pessoal, não é na sua justiça própria, que não vale nada para Deus. Deus está preocupado com o adorador. Deus não instituiu culto ao seu nome porque Ele precisasse de culto, embora não há nada mais digno de ser entregue a Ele do que o culto, porque Ele merece. Mas Deus estava preocupado em fazer de cada pessoa que Ele criou um adorador e, portanto, um ser perfeito, pleno, completo, satisfeito em Deus. Então, Deus esperava aceitar os adoradores e não meramente as ofertas. O versículo 10 diz o seguinte: tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, as igrejas hoje estão repletas
de elementos estranhos à palavra de Deus, com o objetivo de trazerem para o que chamam de culto apenas preceitos moralistas, apenas preceitos místicos, superstições que não têm respaldo na palavra de Deus. E Deus está dizendo ao povo do Antigo Testamento, e continua dizendo a cada um de nós hoje o seguinte: se você vier aqui para me apresentar algo que eu não pedi, era melhor que o diácono deixasse a porta trancada. Vocês não estariam perdendo tempo. Porque o que vocês fazem aqui é debalde, ou seja, é inútil. É inútil. A reunião de vocês é apenas social. Ela não tem significado espiritual algum, porque eu não aceito aquilo que eu não pedi. E Deus diz de uma forma forte: eu não tenho prazer em vós. Eu não tenho prazer em vós. Toda vez que nós nos desviamos da palavra de Deus para inserir as nossas invencionices, para determinar o culto que a gente acha mais agradável, mais chamativo, mais relevante, e essa palavra infelizmente está muito em moda hoje, nós acabamos nos desviando daquilo que o Senhor requer, e Ele está interessado em você, e não naquilo que você oferece, em primeiro lugar. A maior prova de que Deus ama as pessoas é que, apesar de termos, durante todos esses séculos da história bíblica, nos desviado de entregar a adoração que Deus requer e é digno, Ele não se desviou de cumprir a sua promessa. Ele deu satisfação, Ele deu sentido, significado, cumprimento a todos aqueles cultos, a todos aqueles sacrifícios, a todas aquelas ofertas, quando Ele enviou o seu próprio Filho encarnado para ser o sacrifício perfeito e definitivo na cruz do Calvário. Alguém estaria disposto a matar o próprio filho apenas para cumprir um ritual? Deus entregou o seu filho à morte, foi por causa de mim e de você. Foi para que a nossa impiedade, foi para que a nossa profanação da sua santidade, a nossa rebeldia, fosse completamente removido de nós. Nas chagas de Cristo, nós pudéssemos obter o perdão dos nossos pecados e um novo e vivo relacionamento com Deus. A morte de Cristo na cruz é a maior prova de que Deus ama as pessoas e não os rituais em si. Os rituais que Ele prescreveu tinham a ver com isso, com a obra de Cristo. Deus nunca teve interesse em rituais, Deus nunca teve interesse em ofertas, Deus nunca teve interesse em dinheiro. De outra sorte, Ele teria aceito prontamente a oferta de Caim, que na minha opinião era muito mais atrativa que a de Abel. Deus teria aceito a oferta de Saul, que trouxe o melhor do gado e da gordura dos amalequitas. Mas Deus não aceitou. Vejam, os rituais do Velho Testamento apontam para Cristo, revelando o seu interesse naqueles a quem Ele haveria de salvar. O terceiro princípio que eu gostaria de destacar nessa passagem é que Deus, no final das contas, Ele não precisa da nossa adoração. Versículo 11 é dito o seguinte: desde o nascente do sol até o poente, ou seja, desde o leste até o oeste, desde o oriente até o ocidente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, nos dias de hoje, muitas pessoas, muitas igrejas, muitas denominações se apresentam como o caminho legítimo para Deus. Este é um pecado do qual muitas vezes até os evangélicos históricos são culpados. Acontece que o próprio ímpio,
ateu denuncia constantemente os erros dos evangélicos. Né? Os evangélicos que estão em posição aí de governo, né, de liderança, ou de destaque na sociedade, são muitas vezes uma vergonha para o nome de Deus. E eu pergunto, será que Deus é refém dos evangélicos? Será que, de fato, a igreja evangélica, a igreja presbiteriana do Brasil, é o pedágio que Deus instituiu na terra para si? Deus está dizendo para aquele povo de Judá o seguinte: realmente, eu designei vocês, descendência de Abraão, Isaque e Jacó, para serem a luz para os povos, para serem aqueles que acenderiam a minha luz no mundo, e mostrar que testemunhariam o meu nome entre as nações. Mas eu não tenho nenhum compromisso com vocês. Eu não dependo de vocês. Não vai fazer falta nenhuma para mim vocês se desviarem ou abandonarem o meu caminho. Na verdade, o meu nome está para ser adorado em toda a terra. A expressão aqui, meus irmãos, é a seguinte: é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso. Normalmente o verbo de ligação, né, o verbo ser, é omitido em qualquer língua, né, no mundo. Mas nessa passagem ele é usado. E na língua hebraica ele é usado num modo, porque o verbo hebraico não tem tempo, mas ele tem modo. E ele é usado num modo que indica uma ação causativa. Para explicar isso melhor, é como se a gente traduzisse assim: em todo lugar é feito, é causado queimar incenso. E uma outra tradução possível, e aparentemente mais adequada aqui, é: em todo lugar está para se queimar incenso. É importante frisar isso, porque muitas pessoas leem esse texto e dizem assim: olha, está vendo? Todos os caminhos levam a Deus. O povo de Judá não seguiu corretamente a religião deles, mas em toda a terra lhe é acendido incenso. Então, se os budistas forem sinceros, eles estarão adorando a Deus e Deus vai aceitar. Se os islâmicos forem sinceros, eles podem até não ganhar as 70 virgens que eles estão esperando, mas Deus vai aceitar a sinceridade deles, né? Se, enfim, do candomblé ou um bandista fizer com sinceridade, etc, etc. Quem nunca ouviu esse discurso? Mas não é isso que o texto está dizendo. Deus está declarando àquela nação o seguinte: em todo lugar está para se queimar incenso, e está para serem trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações. Deus estava dizendo que o nome dele estava na iminência de ser adorado universalmente. Por quê? Porque Deus, mesmo com aquele sacrifício, já estava anunciando que ele tinha um propósito para todas as nações, que não dependeriam da linhagem, da raça, do sangue, e tampouco das obras, para serem aceitas por ele. Mas um determinado dia, numa festa de Pentecostes, Deus cumpriu a sua palavra, derramando o Paráclito, o Santo Espírito da promessa, sobre pessoas de todas as nações que havia sobre a face da terra e que se encontravam em Jerusalém. E eles conseguiam ouvir os apóstolos como falando na sua própria língua. E a partir daí, o Evangelho passou a pertencer a todos os povos da terra. E Deus é adorado universalmente. E ainda na palavra, inclusive, que foi lida hoje, será pregado este Evangelho para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Meus amados, isso é evidentemente o oposto
do universalismo. Deus estava dizendo que haveria de substituir aquele povo que o desprezou. Ele não precisava dele. Mas Paulo explica lá em Romanos 11 que assim como galhos foram retirados da oliveira e outros galhos bravos foram enxertados, também os galhos originais podem ser reenxertados. Ou seja, não depende da linhagem sanguínea, mas da fé em Jesus Cristo. E o Israel de Deus é a sua igreja gloriosa. Nós vemos outros cumprimentos que nos ajudam a finalmente pôr uma conclusão sobre esse texto. O templo, que eles esperavam, enfim, que baixasse uma Shekinah sobre ele e que a glória de Deus fosse vista, como no tempo de Moisés ou como no tempo de Salomão. Enfim, não era esse o propósito de Deus agora com aquele segundo templo. O propósito de Deus era no devido tempo, isso aconteceu cerca de 400 anos depois desses fatos, era estar presente não apenas no meio do seu povo, mas estar presente dentro do seu povo, estar com eles. Cristo nos explica isso quando ele diz que a construção do templo seria derrubada, e em 3 dias seria reedificada, porque Cristo é o templo, porque Cristo é a presença de Deus no nosso meio, e por isso a glória do segundo templo, que não é o de Neemias, mas é Cristo, seria infinitamente superior à glória do primeiro templo. Apocalipse 21 arremata dizendo que no último dia, aquele grande e glorioso dia eterno, os reis das nações trarão diante de Deus a sua glória. Todas as nações glorificarão a Deus com o que tem de melhor, com a sua cultura redimida, expurgada de pecado, mostrando uma diversidade restaurada para a glória de Deus. Então, recapitulando os 3 princípios, Deus é digno das primícias, o culto não diz respeito a objetos, mas a pessoas, e Deus não precisa da nossa adoração, embora nós precisemos dela. A conclusão é a seguinte, meus irmãos: a verdadeira adoração é aquela que segue literalmente, a prescrição da palavra. É a adoração que oferece a primícia, ou seja, tudo a Deus através da mediação exclusiva de Cristo e para a glória dele. Deus fez assim porque Ele ama a sua glória, e Ele está interessado que você seja plenamente satisfeito nele, e não em objetos ou em rituais. A verdadeira adoração tem a ver com Deus em primeiro lugar. E mediante isso nós temos algumas aplicações práticas. Foi rápido demais. Põe aí, Piauí, por favor. Em primeiro lugar, o que você tem oferecido ao Senhor? Você oferece o que sobra, o tempo livre? Você tem oferecido apenas um ritual, ou seja, algo mecânico? Estou lá cumprindo o meu dever no domingo e tal. Você faz uma barganha com Deus, ou seja, bom, se eu for fiel, o Senhor vai me dar uma cura, o Senhor vai me dar uma promoção no emprego. Ou você tem oferecido a primícia? Segunda aplicação: embora a gente está a todo custo fugindo do moralismo, é sem dúvida indiscutível que a presença de Cristo em nós produz uma mudança de vida. E como sintoma, devemos observar se estamos cumprindo os votos que fazemos a Deus, se não estamos sendo negligentes no dízimo, se não estamos sendo omissos com o compromisso de congregar. Cultue a Deus com seu serviço, cultue a Deus com seus dons. Não se contente em ficar apenas sentado no banco ou frequentando a igreja apenas no domingo à noite. Dê testemunho da palavra de Deus e pregue a Ele também com a sua vida. Mas não faça nada disso que foi falado hoje sem primeiro reconhecer que tudo fez Jesus primeiro.
por mim e por você. É pelo que Jesus Cristo fez na cruz que você é aceito por Deus. E as nossas obras são obras de gratidão. O culto verdadeiro glorifica somente a Cristo. Meu amado, que neste novo ano você possa assumir um novo compromisso com Deus, de adorá-lo em espírito e em verdade, com tudo que você tem, com tudo que você é, em primeiro lugar na sua vida, para a glória de Cristo. Deus assim nos abençoe. Amém.